Meus queridos amigos, eu sei que é muito triste, eu sei que é muito chato ter que vir falar de um assunto desses, mas nós temos que entrar novamente na questão da morte horrorosa do menino Juan, de apenas 9 anos, cujos laudos sobre a forma absurda com que ele foi torturado e assassinado começaram a sair na imprensa, e a gente descobriu que ele foi decapitado pela própria mãe, ainda vivo, né? E eu não vou aqui ficar como se fosse um Cidade Alerta, comentando dos detalhes dessa morte. Não, eu vou entrar, obviamente, se isso aqui é um canal de política, eu vou entrar nos aspectos políticos, né, e nos contornos ideológicos que a gente vê nessa história toda, e adentrar num debate que é muito desagradável, né, que é um debate onde toca na hipocrisia de muita gente, em especial, às vezes até de gente séria, mas em especial de gente do movimento feminista, que está agora tendo que se deparar com coisas que não estavam acostumadas. Vou comentar aqui, tá? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. E sim, se inscreva no canal se você gosta do nosso conteúdo. Se você quiser ajudar o nosso trabalho, em especial na campanha pela reforma da Previdência, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, o que vem acontecendo, né? Quando houve o caso Nájila Trindade lá com o Neymar, que assim, essa aí já se cagou toda, né? Já tá bem claro quem é quem na história. O MBL, desde o começo, né, quando estava muito claro que aquilo era uma picaretagem, uma pilantragem, a gente já se posicionou contra ela. E a gente avisou na época, olha só, não adianta movimentos feministas ficarem falando, ai, não sei o que, a vítima não sei o que, ai, homem é um estuprador em potencial, criando essa espetacularização da denúncia falsa, que uma hora ia começar a dar merda e que isso teria consequências. Picaretas ou malucos, como é o caso dessa Nájila, iriam fazer uso desse caldo de cultura que elas criam para poder ganhar dinheiro ou aparecer. E foi o que aconteceu, nós avisamos, e aí apareceu no Instagram, no Facebook do MBL, muitas feministas, algumas que nem pareciam ser de esquerda, mas meninas que levam o movimento feminista a sério, falaram, não, isso não é feminismo, feminismo é outra coisa, né? Tudo bem. Aí se sobrepôs ali a esse caso do Neymar, o caso da morte do menino Juan, né, que foi torturado, foi esquartejado, antes ele teve o pênis decepado pela própria mãe, que era lésbica e casada com uma outra mulher, as duas odiavam homens, e aí elas decidiam destilar o ódio delas contra homens, contra quem? Contra o próprio filho, né? O que demonstra um grau de irracionalidade, perversão, assim, é raríssimo de se ver. E aí nós postamos, o MBL também falou, olha, tá aqui, cria-se esse discurso de ódio contra o homem, né, essa misandria, acho que é o nome, e você vai ter consequências políticas, porque o fanatismo político, ele é tão danoso e tão perverso quanto o fanatismo religioso, por exemplo. Todo tipo de fanatismo dá em morte, ele redunda em morte, ele redunda em assassinato e tal. E aí as feministas apareceram de novo e falaram, não, isso é um absurdo, você está comparando, isso é feminismo, não é o feminismo. O feminismo, ele na verdade é um discurso da mulher ser igual ao homem, blá, 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 blá. Vamos lá, né? Tem feministas, meninas que defendem igualdade entre os sexos e acham que existe uma cultura machista e que as mulheres têm que se impor. Tem, eu acho que é super válido no debate. Agora, infelizmente, elas, eu fico o recado, né? Diante desses dois casos absurdos aqui, acho que vocês têm que botar a boca no trombone e se emancipar das lideranças políticas do movimento feminista, que estas sim transformam tudo isso numa luta misândrica, nojenta, né? Uma luta contra a ideia do homem, a ideia da masculinidade, né? E que sim levantam um debate de espetacularização de falso denuncismo de estupro, né? Com essa ideia de que todo homem é estuprador em potencial, trazendo confusão no debate público e permitindo que picaretas e malucos possam, vamos dizer, prosperar. Agora eu te liguei de volta, mas agora eu tô numa gravação, eu te ligo daqui a pouquinho. E aí, eu vejo o primeiro grande problema argumentativo, né? Porque elas colocam assim, né? Ah, veja só, né? Isso aqui é um caso isolado, essa mãe que esquartejou e decepou, né, a cabeça do filho e tal, ainda que estivesse, vamos dizer assim, inebriada por esse discurso anti-masculino, né? Um discurso pesado que ela tinha, um discurso de fanatismo político. Não, mas ela era um indivíduo, né? É um caso específico dela, né? A responsabilidade é do indivíduo, não é de um caldo de cultura que ela tem, né? Tampouco a Nájila, né? Ela só era uma doida. E aí eu começo a ver gente
que defende uma culpabilização coletiva, tipo a cultura de estupro, não, a desigualdade social, partindo para responsabilização individual, que é o que nós da direita falamos, mas que engraçado, né? Mas que irônico. Quer dizer que quando você começa a ter casos abjetos e absurdos, aí vocês correm para responsabilização individual. Não existe essa questão de uma cultura, né, uma superestrutura que está afetando o comportamento social, e aí deixa de existir. Aí é só um indivíduo, aí aquela mulher é só uma mulher má. Mas que a imprensa nem fala tanto, né? A imprensa nem está espetacularizando o caso dessa dupla de mulheres abjeta, né, canalha. Não entra muito, né? Aí o movimento feminista, aí vamos ganhar uns contornos diferentes, aí vamos falar aqui dessa culpabilização individual, né? É bem complicado, né? Eu vou entrar nesse tema porque, de fato, eu acredito, né, especialmente em matéria penal, você tem que ir no indivíduo. Agora, eu também entendo que existem certas culturas onde certos tipos de prática podem florescer, né? Mas, ao mesmo tempo, isso se choca com essa questão da escolha individual, dos valores individuais, da formação do indivíduo, da autonomia que o indivíduo tem para tomar escolhas morais e imorais o tempo todo, né? E como liberal, e também por defender essa emancipação moral do indivíduo, eu acredito, obviamente, que o indivíduo, no final das contas, vai se sobrepor. Mas que, aí eu vou concordar com os coletivistas, né? Existem certos tipos de cultura, ou certos tipos de fanatismo, que é insensado em determinadas sociedades, que aí sim, eles geram estímulos para certas práticas, né? Dentro dessa cultura da ideologia de gênero e do combate ao masculino, a criação de um caldo para que fanáticos políticos possam cometer loucuras? Sim, a gente viu isso desde a Revolução Russa, a gente viu isso no... Puta que pariu, Khmer Vermelho, viu isso na Revolução Chinesa, né? O século XX é marcado pela loucura política, por uma loucura muito racional, né? Por uma ideia revolucionária tomada de um fanatismo que é muito similar ao fanatismo religioso, mas que é o fanatismo político. E crimes foram cometidos aos montes, aos milhões no século XX. E esse crime que aconteceu com esse garoto agora é um crime que tem motivação política. O menino foi sacrificado pela mãe em nome dos valores e da loucura política dessa mãe. Em nome de uma cultura política de intolerância e de ódio que faz parte do discurso político do movimento feminista e dessa turma dessa esquerda progressista, sim. Faz parte, é um tipo de cultura perversa que é sim divulgado por essa gente. E por serem, novamente, essas meninas feministas que foram questionar a gente, que eventualmente reprovam esse tipo de coisa, têm uma responsabilidade, se querem se considerar feministas, em questionar essas lideranças desse movimento. Ou fale, não, olha só, não tem nada a ver com essa bosta desse movimento feminista. Né? E não voto nessas figuras, não divulgo material, não compartilho teses dessa gente. Né? Porque, infelizmente, você acaba se tornando responsável, em certa medida, por aquilo que você ajuda a fomentar. Né? Nós no MBL temos, assim, por sermos parte da liderança, dentre outras diversas lideranças, de um fenômeno de direita no Brasil, e a gente se questiona o tempo todo de erros que a gente comete no meio do caminho, né, de exageros que eventualmente comete, de certas práticas, de própria espetacularização política que eventualmente trazem consequências ruins. A gente teve um evento agora que a gente fez em Porto Alegre, onde a gente se questionou ali. Ok, talvez essa cultura de espetacularização política não foi um pouco longe demais, não permitiu que picaretas fizessem uso desses instrumentos para se elegerem, transformarem a política num picadeiro. De certa forma, sim, né? A gente tem uma responsabilidade sobre isso. E eu acho que aí, nesse caso do Juan, essa autocrítica tem que ser feita por esses setores desse movimento feminista para entender que tipo de sociedade vocês estão construindo, que tipo de fanatismo político vocês estão construindo, né? Casos como o Juan, que estão sendo, né, colocados aí debaixo do tapete, vão fingir que isso não está acontecendo. Até quando isso, né? Então, assim, não adianta agora fugir e vir com o discurso de que aquela mulher, aquelas duas criminosas eram autônomas, né? Que não havia nenhuma cultura, que o fanatismo político delas veio de um estalo da cabeça. Uma ova. Uma ova. Existem pensadores, existem formadores de opinião, existem youtubers, articulistas, todo mundo dentro da esquerda pregando ódio contra o homem. Tá? Aquele menino é vítima do fanatismo político dessa gente. E vocês não vão fugir disso aí. Vocês vão ter que debater essa merda sim, tá? Porque são vocês sempre os primeiros a tirarem a autonomia do indivíduo pra relativizar e transformar todo um homem em estuprador. Então agora encarem aí a tua assassina e tua esquartejadora, tá bom? Encarem esse problema, porque só assim nós vamos melhorar no debate público. É isso aí, um abraço pra todo mundo.
Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.